Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos no 20º dia do nosso retiro quaresmal. Quem está com o livro Amando a Jesus Cristo, nós estamos na página 89. Você não precisa ficar lendo, mas para você saber aonde nós estamos. Está uma bênção ou não o nosso retiro? Veja, agora nós vamos tratar de um assunto muito importante da vida espiritual. O perigo é iminente e todos nós podemos passar por isso que nós vamos pregar agora. Talvez você já passou, ou talvez todos nós corremos o risco de passar. É muito importante que você fique atento a tudo que Deus vai te falar, a tudo que Deus vai te orientar. Porque agora nós vamos tratar do perigo da tibieza espiritual. Você vai entender o perigo que existe em uma alma tíbia. Primeira coisa que a gente tem que entender: existem dois tipos de tibieza. Entenda a tibieza como mornidão. O tíbio tem a ver com uma pessoa morna. E vocês lembram o que é uma pessoa morna para o livro do Apocalipse? Os mornos eu vomito. Então, quando eu falar de tibieza, nós não estamos falando de coisa... Estamos tratando de uma tibieza que muitas vezes é negativa. Ela tem a ver com a mornidão. Ela não é algo bom, não. Então você não pode ter uma alma tíbia. Você não pode ter uma alma morna. Você precisa ter uma alma quente. E veja, é para isso que nós estamos neste retiro quaresmal. Muita gente que estava com a alma tíbia vai sair da tibieza, de um estado de mornidão, e vai passar para um estado de estar quente no Espírito Santo. Amém? Então isso é o bonito do retiro quaresmal. Muita gente que estava vivendo na tibieza vai sair deste estado para entrar no estado de quente. Existe uma tibieza inevitável. Interessante, porque muitas pessoas podem achar que Santo Afonso, porque nós nos baseamos em Santo Afonso, e podem dizer: mas Santo Afonso é muito radical, Santo Afonso é muito duro, Santo Afonso ele coloca o pé no chão. Todos os grandes santos, quando a igreja diz que esse santo é doutor, é porque ele tem pé no chão. A igreja não vai elevar um homem a doutor, uma mulher a doutora, se ele é doidinho da cabeça, não, pode ficar tranquilo. Se a igreja elevou Santo Afonso, doutor da moral na igreja, ele é doutor de moral na igreja, a igreja sabe o que estava fazendo. E veja, a tibieza inevitável é aquela da qual nem os santos estão isentos. Existe uma tibieza que é inevitável, que nem os santos estiveram isentos. Inclui todas as falhas que são cometidas por nós sem pleno consentimento. Entenda o que nós vamos falar agora. Existem faltas que você comete que você não queria cometer. Sim ou não? Sabe aquelas faltas que você faz e só depois você percebeu que você fez?
Se você soubesse que você ia fazer um mal, você não tinha feito. Então, é uma falta que você não tem pleno consentimento, ou seja, você não consentiu, você fez, mas na verdade você não queria ter feito. Lembra que Paulo fala: o bem que eu queria fazer eu não faço, o mal que eu não queria fazer eu acabo fazendo. Então, o que é uma falta cometida sem pleno consentimento? Eu nem vi que eu fiz. Sabe aquela coisa que você às vezes magoou alguém e você nem sabe que magoou aquela pessoa? Você nem sabe, só que depois você se fala: poxa, de fato eu falei uma palavra que não devia ter falado, mas eu nem me toquei. Estas são as faltas que até os santos cometiam. Às vezes você pode ser um pouco duro, podia ser menos duro com alguém. E quantos santos cometeram isso? Podia ser um pouco mais maleável, mas às vezes excedeu um pouquinho, mas só depois ele não se tocou. São as faltas que nós não temos pleno consentimento, são a nossa fragilidade natural. Então entenda, eu, Frei Gilson, tenho uma fragilidade natural. Então eu vou ter meus defeitos natural. Eu, Frei Gilson, tenho defeitos. Não adianta você olhar para o Frei Gilson e falar: Frei Gilson, é tudo certinho. Não é. Vai morar comigo, você vai ver que não é. E se eu for morar com você, eu vou conhecer seus defeitos e você vai conhecer os meus. Nós temos fragilidades, que é normal. São faltas que a gente comete, que a gente não tem pleno consentimento. E aí ele começa a dar até exemplos. Distrações na oração. Quem nunca se distraiu na oração? Você está lá rezando, você não quer pensar em outra coisa, de repente você está pensando em outra coisa, aí você tem que voltar para a oração. Somos ou não somos assim? É as nossas fragilidades. Mas você não quis pensar em outra coisa, mas é uma falta que você não consentiu. Inquietações interiores. Você não quer sentir a inquietação, mas você sente. Palavras inúteis, você não queria ter falado, você não consentiu, as palavras saíram, de repente saiu uma palavrinha que não devia ter saído. Curiosidade vã. Você não quis ser curioso, mas acabou sendo. A vontade de aparecer, os gostos de comer e beber. É natural, a gente quer comer o que é gostoso, a gente quer beber o que é gostoso, é um pouco natural. Os movimentos de concupiscência não reprimidos instantaneamente. Então Santo Afonso está dizendo: esta tibieza, ela é inevitável. A gente acaba cometendo faltas leves, mas sem o consentimento. A gente deve se acomodar? Santo Afonso diz: devemos evitar esses defeitos tanto quanto possível. Mas devido à fraqueza de nossa natureza, causada pela infecção do pecado, é impossível evitá-los completamente. Santo Afonso está colocando o pé no chão e falando para mim e para você: é impossível você não ter as fraquezas do seu estado. É impossível. E veja que Deus não chama assim. Deus não chama assim. Devemos de fato detestá-lo depois de cometê-los. Então qual é o certo? O certo é que depois que eu fiz, eu não consenti, mas depois que eu fiz, eu tenho que falar: eu não devia ter feito, eu tenho que detestar isso. Por exemplo, eu falei uma coisa, eu nem vi que magoei alguém, de repente a pessoa falou: você me machucou. Quando você descobre que você errou, você deve detestar aquilo. Você não deve achar bonito. Então eu devo detestar aquilo que eu cometi porque desagradou a Deus, mas como observamos no capítulo anterior, devemos ter cuidado para não torná-los objeto de alarme ou inquietação. Agora cuidado para que isso também não seja uma inquietação muito grande, porque são as faltas pequenas, são as faltas da nossa pequena natureza.
A gente também não pode ficar bitolado, que é o que Santo Afonso está dizendo. Cuidado para não ficar com aquela consciência bitolada. Ai, eu cometi uma faltinha, agora eu vou para o inferno. Não, é uma pequena falta que você não consentiu. Você quer ver? Tem gente que se acusa, tem gente que se culpa por um pensamento que atormentou ela, mas você não domina os seus pensamentos. Como é que você está se culpando disso? O pecado é quando você consente no pensamento, não quando o pensamento vem. Tem gente que se culpa de sonhos que teve. Você está dormindo, criatura, você está lá controlando o sonho que você vai ter? Aí vamos dizer que você sonhou traindo o seu marido. Você sonhou e você manda nisso? Você manda no sonho? Agora é pecado se você alimentou isso durante o dia, aí depois você sonhou, ou depois do sonho você ficar alimentando isso. Mas tem coisas que não é consentimento nosso. Deu para entender, sim ou não? Tem faltas que a gente comete que a gente não consente, e se a gente não consente, é uma tibieza inevitável. Depois que a gente descobriu que fez o erro, a gente deve sim se arrepender, mas não ficar com a mente muito escrupulosa, porque nós não consentimos. Amém? São Francisco de Sales escreve o seguinte: todos os pensamentos que criam inquietação não vêm de Deus. Então o que tem que acontecer? Se esse pensamento te causa perturbação, ele não vem de Deus. Deus não quer que você fique perturbado, ainda mais com faltas que você não consentiu. Ele é o príncipe da paz, mas procedem sempre do diabo. Quando você fica com a sua alma inquieta, isso vem do diabo, do amor próprio ou da boa opinião que nós temos de nós mesmos. Preste atenção, uma pessoa que ela fica se achando muito culpada quando ela peca um pecado que ela nem consentiu, na verdade ela tem uma mente escrupulosa, e escrúpulo não é bom. Escrúpulo não é bom. Por exemplo, hoje é dia de não comer carne. Já aconteceu comigo algumas vezes. Hoje é dia de não comer carne. De repente, eu não sei o que aconteceu, minha mente está não sei na onde, eu estou comendo carne. Mas não porque eu quis. De repente o irmão não está comendo carne na minha casa, aí eu me recordei: meu Deus, hoje é sexta-feira. Agora eu vou me sentir culpado porque eu comi carne. Eu comi porque eu esqueci. Logo que eu me retorno, que eu me recordo, caiu a ficha, eu já paro ali. Tem gente que, se for, comeu carne, no dia que ele se propôs a não comer, ele vai se culpar o dia inteiro. Pequei. E vai ficar inquieto, e vai ficar com a alma inquieta. O que é isso? O que é isso? Escrúpulo. Eu não comi carne porque eu quis, porque eu não queria comer carne. Eu esqueci que aquele dia era sexta-feira. É o meu limite, é o meu ser humano. Eu estava tão disperso que eu não me toquei que aquele dia era sexta-feira. Tem gente que vai se culpar por uma coisa que ele nem quis fazer. Só que se você se culpa, essa tormenta que você está no coração por uma coisa tão simples, e Deus não estava te culpando, você nem estava... Meu Deus, isso é escrúpulo. O que acontece? Na verdade isso vem do diabo, essa inquietação. Na verdade é ferir o teu amor próprio, na verdade. Não é que você... nem Deus se feriu. Feriu o teu amor próprio. Na verdade, você feriu a sua boa opinião que você tinha de você mesmo. Não consegui fazer o meu jejum. Não consegui fazer minha abstinência. Está dando para entender, sim ou não? Eu estou dando um exemplo. Cuidado. Tem muita gente que vê o Frei pregar e fala: nossa, o Frei é muito radical. A pregação é muito pesada. Cuidado. A gente é radical quando o pecado é brabo.
Quando o pecado é violento, a gente não pode ter meio termo com ele. Mas no fundo ninguém quer bitolar vocês aqui não. Ninguém quer bitolar vocês. Então nós não queremos que ninguém aqui vá para outro extremo, que é o escrúpulo. A gente não pode viver no relaxo. O que é o relaxo? Nada é pecado, tudo pode, que é o que muita gente quer. Não, Deus entende tudo, nós vivemos do jeito que a gente quer, isso é relaxo. Mas também a gente não pode viver escrupuloso, tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado e não sei o que. Não, a gente vai ter que ter a justa medida. E Santo Afonso está nos dando hoje. Existem faltas que a gente não quis fazer. Existem faltas que são não consentidas. Quando que você peca? Preste atenção no que eu vou dizer agora. Quando que o pecado começa? Somente quando você consente. Adão e Eva estão conversando com a serpente, não pecaram ainda. Adão e Eva olharam para o fruto, não pecaram ainda. Adão e Eva pensaram em pecar, não pecaram ainda. Quando que Eva peca? Quando ela consente no coração, eu vou comer este fruto. Quando ela consente, o pecado deu à luz. Você está entendendo, sim ou não? Está difícil para entender ou não? Foi dito também pelo mesmo santo a respeito das faltas não deliberadas, que como foram cometidas involuntariamente, também foram canceladas involuntariamente. Olha que bonito isso. Um ato de tristeza, um ato de amor é suficiente para cancelá-los. Meu irmão, a pregação de hoje vai nos ensinar riquezas incríveis. Como você cometeu uma falta sem você querer cometê-la, como você cometeu uma falta pequena sem consenti-la nela, basta que você tenha um ato de tristeza por aquilo, basta que você tenha um ato de amor, basta que você tenha um ato de amor e aquela falta é cancelada. De tão pequena que ela é, de como você não consentiu nela, mas acabou fazendo. Basta um ato de tristeza. Poxa, machuquei Deus, machuquei meu irmão, eu nem percebi. Essa tristeza que gerou no seu coração por ter machucado seu irmão, por ter machucado Deus, foi suficiente para cancelar este pecado. A venerável irmã Maria Crucifixa, uma freira beneditina, viu uma vez um globo de fogo sobre a qual várias palhas foram lançadas, e todas foram imediatamente reduzidas a cinzas. Foi dada a ela a compreensão por esta figueira que um ato de amor divino feito com fervor destrói os defeitos que possamos ter em nossa alma. Um ato de amor apaga uma multidão de pecados, diz a Bíblia. O que Santo Afonso está nos ensinando? Não precisa ficar desesperado com essas pequenas faltas. Não precisa ir para o escrúpulo. Ei, você não quis fazer, acabou fazendo. Agora basta um ato de amor e esta dívida é cancelada. O mesmo efeito é produzido pela Sagrada Comunhão. E olha que bonito a comunhão. Preste atenção na missa agora. Segundo o que encontramos no Concílio de Trento, onde a Eucaristia é chamada um antídoto pelo qual nos libertamos das culpas cotidianas. Eu quero que você aprenda de uma vez por todas este ensinamento que é do Concílio de Trento, ainda mais continua atual. Repete comigo: a Eucaristia, mais forte, a Eucaristia é um antídoto pelo qual nos libertamos das culpas cotidianas. Ei, o que nós estamos aprendendo aqui? Que todo dia você tem faltas cotidianas, mas quando você vai na missa, quando você comunga o corpo de Cristo, as tuas faltas cotidianas são apagadas.
Você sabia disso? Na verdade você já aprendeu isso, muitos padres falam disso, que no ato penitencial, vocês pensam que a gente está brincando ali, ato penitencial, é por isso que a pessoa tem que chegar no começo da missa, porque senão ela já perde o ato penitencial. Veja, o que nós pedimos no ato penitencial? Eu confesso a Deus Todo-Poderoso, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos, apareceram pensamentos que talvez eu não quis, palavras, falei coisas que eu não queria ter falado, atos, fiz coisas que talvez não deveria ter feito, omissões, gente, quanta coisa eu deveria ter feito e não fiz, quanta gente passou por mim que precisa, mas eu não me toquei, muitas das vezes eu nem me toquei. Você está falando isso na missa, por atos, palavras, omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Eu peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. De repente o sacerdote vem, Deus Pai de misericórdia, pela morte e ressurreição do vosso Filho, reconciliou o mundo consigo, aí perdoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você recebe um perdão na missa. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. E depois você vai comungar, e o corpo de Cristo apaga as suas culpas cotidianas. É lindo ou não é isso? Agora você vai entender uma coisa. É por isso, preste atenção, olha o segredo, olha o segredo. É por isso que você devia comungar todos os dias. Porque se você comunga todo dia, você apaga de todos os dias as faltas cotidianas. Diz a Bíblia que o justo peca 7 vezes ao dia. Então, se o justo pega 7, quantas eu peco? Meu Deus, deve ser mais. Mas veja, são faltas leves, talvez, faltas pequenas, porque claro, eu estou falando até o momento de faltas leves aqui, faltas bem leves, eu não estou tratando de pecado mortal aqui, não confunda, preste atenção, deixa eu tirar, se você cometeu pecado mortal, a missa não apaga. Se você cometeu pecado consciente, eu aconselho você a ir para o confessionário. Claro, se é pecado consciente venial, você pode comungar. Se é pecado consciente mortal, você não pode comungar. Se eu estou deixando você em dúvida, me desculpe, mas não dá para explicar hoje aqui. E eu já expliquei em pregações passadas isso aqui, não foi? Já falei bastante do pecado mortal. Então vamos lá. Faltas cotidianas que você pecou sem saber que estava pecando, ou seja, você não consentiu, a missa vai apagar esse pecado. Quando você comete, mesmo que seja pecados veniais, consentidos, você deve comungar mesmo assim, porque a Eucaristia vai te dar força para vencer esses pecados leves, e depois você leva para o confessionário esses pecados leves que você consentiu. Pecados leves consentidos, veniais consentidos, deve se levar para o confessionário. Agora, o pecado mortal é um pecado grave, é o pecado que ofende os 10 mandamentos, é um pecado muito consciente, e aí você não pode comungar neste pecado, a missa não vai apagar este pecado, você deve antes confessar. Mas que bonito a gente está entendendo, repete comigo de novo, a Eucaristia é um antídoto pelo qual nos libertamos das culpas cotidianas. Então comunga todo dia, se você puder. Embora sejam realmente falhas, não, olha que importante, são falhas, olha o que Santo Afonso está dizendo, mas não impedem a perfeição. Por que não impede a perfeição? Porque você não consentiu. Isto é, nosso avanço em direção à perfeição nesta vida presente, ninguém atinge a perfeição antes de chegar no reino dos abençoados. Até agora, nós tratamos da tibieza inevitável.
as fraquezas da sua natureza, você já percebeu que não vai ter como você se livrar. Você vai ter que combatê-las durante toda a vida. Mas você está entendendo que basta um ato de amor e tudo se resolve. A Eucaristia vai limpando o seu coração. Não podemos nos culpar por faltas que nós não queríamos ter feito, nós não consentimos, nós nem vimos que fizemos, só depois que a gente, agora que eu entendi que eu cometi uma falha. Agora nós vamos tratar da pior. Porque agora nós vamos falar de uma tibieza evitável. Amém? Essa dá para você evitar. Porque não dá para tirar os seus defeitos. Eu não consigo tirar os seus defeitos. Eu, Frei Gilson, tenho os meus, você tem o seu. E aí Santo Afonso está falando, você vai ter que conviver com os seus defeitos pro resto da vida. Só que isso não vai te atrapalhar no processo de perfeição. Agora, existe uma tibieza evitável. E esta impede a perfeição. A tibieza que impede a perfeição é aquela que chamamos de evitável, quando uma pessoa comete falhas veniais deliberadas. O que significa essa pessoa? Preste atenção. No primeiro caso, você cometia falhas sem querer cometê-las, você não consentia, falhava, mas não consentia. Neste caso aqui, você comete faltas leves, pecados veniais, com consentimento. Dá para entender? Todas essas faltas cometidas com os olhos abertos, porém, podem efetivamente ser evitadas pela graça divina, mesmo que na vida presente. Então, é como se você pecasse de olhos abertos. Você sabe o que você está fazendo. Santa Teresa disse que Deus te livre do pecado deliberado, por menor que seja. Que Deus te livre de querer cometer pecado por menor que seja. Qual é o problema aqui? É que é um pecado tão leve que o tíbio pensa assim: mas é um pecadinho, não vai dar nada não. Então você sabe que você vai pecar, mas porque é um pecadinho tão pequeno, você faz. Só que aí, se você entrar nessa, você vai começar a entrar na onde? Na tibieza espiritual. Vamos começar a entender uma coisa. O que me coloca na tibieza espiritual é uma pessoa que parou de lutar contra o pecado venial. Ele parou de lutar contra as faltas leves, achando que falta leve Deus não leva em consideração. No caso passado, eu não queria fazer isso. No caso agora, eu quero fazer. Mas faço porque é uma falta leve. Não é pecado mortal. Não é um pecado grave. Não, isso é um pecadinho. E Santa Teresa está te dizendo que Deus te livre do pecado deliberado, por menor que seja. Assim, por exemplo, agora vamos começar a dar alguns exemplos. O próprio Santo Afonso começa a dar: mentiras intencionais. Sabe aquela mentirinha? Alguém liga na tua casa: alô, a mãe está aí? Fala que eu não estou. Já fez isso alguma vez? Não? Você faz uma mentirinha pequenininha. Foi você que escondeu aquilo? Foi você. Aí você fala: não sei quem foi. Porque é uma mentirinha tão boba. Você fala: mas eu posso mentir essa mentirinha tão boba.
porque eu não quero falar que fui eu. Aí tá a geladeira, né? Isso é famoso, né? Geladeira. Quem comeu o bolo? Eu que não fui. E você não acha, só mora 5 pessoas naquela casa, as 5 dizem que não foi. Só que alguém foi. Alguém comeu, só que esse alguém omite. É uma mentirinha besta. Só que acaba, você quis mentir, entendeu? Foi intencional. E aí, quando você quer mentir intencionalmente, por pequenininha que seja a mentira, você cometeu um pecado venial. Pequenas difamações. Eu estou conversando com a Luciana, aí eu começo a falar para a Luciana, eu não gosto da Rosa. Parece que não é nada, né? Eu não gosto muito da Rosa não. Mas não é já uma pequena difamação? Sim ou não? É uma pequena difamação. Mas por que você não gosta? Teve um dia lá que ela fez isso, fez aquilo. Veja, eu não estou falando nada de muito grave, mas eu já estou fazendo uma pequeníssima difamação. Expressões de raiva. Então eu quero mostrar para o outro que eu estou infeliz com essa situação, eu quero mostrar para você que eu estou com raiva, e você quer, é um ato de vontade, você quer mostrar para o outro que você não está satisfeito. Então acontece alguma coisa em casa, você mostra na sua cara que você não gostou daquilo, aí está com o bico, por quê? Porque ela quer ficar com o bico, ela quer mostrar que ela ficou brava. Isso é um pecado venial, porque você não deve ficar assim, só que você quer ficar assim para que o outro veja que você não gostou. Aí você fecha a cara, você faz bico, para você ver, para de falar, aí depois passa, é tranquilo, porque foi uma faltinha de nada, você volta rápido, mas você quer mostrar uma raivinha ali para chocar o outro. Palavras cortantes. Tem horas que a gente quer falar uma palavrinha para dar uma provocada, né? Você sempre faz a mesma coisa. Você nunca muda. Aí vai cortando a pessoa vai. A gente quer falar aquela palavra, entendeu? Não é uma palavra muito grave, não é um pecado mortal, mas a gente fala e a gente está fazendo um pecado venial. Discursos de autoestima. Começa a se elevar demais. Você começa a se achar o bambambam. Ressentimentos do coração. Você começa a querer ficar remoendo coisas. Apegos excessivos às pessoas. Isso aqui é uma falta, gente, que muitas vezes a gente tem. A gente não consegue desgrudar de alguém. Tem gente que é 24 horas no celular com alguém, com um amigo, com amiga, com não sei quem, e 24 horas fica junto, fala, é WhatsApp o dia inteiro, é ligação, é não sei o que, é 24 horas com aquela pessoa. Cuidado, isso é apego excessivo. Apego excessivo. Isso também é um pecado venial. Quando a gente começa a ficar dependente de alguém, afetivamente falando, a gente tem necessidade de mandar mensagem o tempo todo, a gente tem necessidade que ela me ligue, a gente tem necessidade de conversar o tempo todo, a gente tem necessidade de se encontrar o tempo todo. Isso vai gerando dependência afetiva. E eu quero, é consentido, eu quero fazer isso, eu quero estar assim. Está dando para entender, sim ou não?
Santa Teresa declarava: esses pecados são como vermes. Diga comigo: estes pecados são como vermes, que não se deixam conhecer enquanto não roerem as virtudes em nós. Com as coisas pequenas o demônio vai abrindo buracos onde entram as coisas grandes. Ei, qual é o problema do pecado venial? E que ele é tão pequenininho que a gente vai não dando a mínima para ele. Só que Santa Teresa está dizendo que ele é como um verme. Então ele vai corroendo por dentro. É como se fosse aquele cupim, ele vai corroendo aquela madeira por dentro. Quando você vai ver, está começando a ficar oco e tudo vai cair. O pecado venial, o problema dele é que ele vai, com as coisas pequenas, o demônio vai abrindo buracos em nossa alma, com coisinhas pequenas. É assim mesmo, o diabo quer que você minta um pouquinho só, não precisa fazer uma grande mentira, minta só um pouquinho. Porque o diabo, para você fazer uma grande mentira, ele precisa que você comece com as pequenas. Para você ter um grande ressentimento e ódio de alguém, ele precisa que você comece aos poucos. Para você um dia roubar algo grande, ele primeiro precisa que você pegue algo emprestado de alguém e não devolva. Você não roubou, você pegou emprestado, só que você não devolve. Ele primeiro começa assim. Coisinhas pequenas, o diabo vai abrindo buracos na nossa alma. Devemos estremecer com tais faltas deliberadas, pois fazem com que Deus feche as mãos para as luzes de Deus no nosso coração, para o seu socorro, e nos privam das doçuras espirituais. A gente deve aceitar as faltas pequenas? Não. Filhos e filhas, você não deve aceitar na sua vida nem mesmo o pecado venial. E o pecado venial com sentido. Eu sei o que eu estou fazendo, eu quero fazer. Por menor que seja, não faça. Tenha temor a Deus. E o resultado é fazer a alma realizar todos os exercícios espirituais com grande cansaço e dor. E assim, com o passar do tempo, o que acontece? Se você começa a deixar o pecado venial, é pecado pequeno, é pecado pequeno, não tem nada a ver, sabe o que vai acontecer com você? Você vai entrar na tibieza. Quais são os sinais da tibieza? Você começa agora, em todos os exercícios espirituais, você agora começa a sentir cansaço e dor. Essa missa demora, esse rosário demora, é muito difícil rezar, ler Bíblia é chato. Você começa a ter paura das coisas de Deus, você começa a ter cansaço, você começa a sentir dor, você começa entendeu? As coisas espirituais já não são mais agradáveis. Com o passar do tempo, você começa a deixar a oração. Qual é o sinal de que a pessoa entrou na tibieza espiritual? Ela deixa a oração. Alguma vez na sua vida você já deixou de rezar? Quando você deixou de rezar, é porque você estava no estado de tibieza espiritual. E por que eu entrei no estado de tibieza, Frei? Porque você começou a fazer pecadinho e começou a dar a mínima para o pecadinho. E aí você entrou no estado de mornidão. Quem são os quentes? Os quentes são aqueles que não querem cometer um pecado sequer, nem os leves, nem os mortais. Eles querem caminhar na santidade, eles lutam, mesmo com as faltas leves, eles lutam, e eles não querem se entregar a uma vida medíocre. E por isso sempre estão em oração. Então eles deixam a oração, eles deixam a comunhão. Nesse tempo de pandemia, quanta gente entrou na tibieza espiritual, minha gente. Até hoje tem gente que está querendo sair disso e não saiu. Por quê? Começou a entrar. O que a pandemia trouxe para muita gente? Mundanismo. Por quê? Esse negócio de eu ter que ficar dentro de casa, sabe o que aconteceu com muita gente? Como não podia trabalhar, não podia fazer outra coisa, em vez de ela aproveitar para rezar mais, para ler mais, para ficar com a família, sabe o que muita gente aproveitou? Para ficar vendo série, para ficar vendo besteira na internet. E o que consumiu? Consumiu vários pecados veniais, porque na série ela consumiu pecados veniais.
numa vida relaxada dentro de casa, assumiu pecados veniais para a vida. Pouco a pouco, essa pessoa começou a uma bebedinha e começou a viver uma vida tranquila. Aí botava na live do sertanejo e aí dançava dentro de casa e aí vivia o quê? Uma vida relaxada dentro de casa. O que aconteceu? Entrou na tibieza. Aí tudo voltou ao normal. Ela voltou a trabalhar, voltou a fazer um monte de coisa, só que não voltou para as coisas de Deus. Por quê? Porque é tíbia. Ela deixou a oração, ela deixou a comunhão, ela deixou a visita ao Santíssimo Sacramento, ela deixou as novenas que ela fazia, ela deixou o rosário que ela rezava, ela deixa tudo de lado. É uma alma infeliz. Que Deus me livre da tibieza. Eu estou falando agora para mim, imagina um padre tíbio. Imagina um padre tíbio. Você sabe que pode acontecer com o padre também. Imagina o padre que já não liga mais para os pecados veniais, vai cometendo pecado venial, aí de repente o padre está tíbio. O que significa um padre tíbio? É um padre que já não reza mais. É um padre que vai rezar a missa de obrigação porque tem horário para cumprir, vai celebrar a missa de qualquer jeito, quer vazar rápido para acabar, não aguenta celebrar, não aguenta atender o povo na confissão, tudo é desgastante. Atender o povo no confessionário é desgastante, celebrar uma missa é desgastante, fazer uma homilia é desgastante, tudo para o padre vai ser desgastante. Imagina, minha gente, a tibieza destrói qualquer um. Este é o significado da ameaça que o Senhor faz aos mornos. Deus faz ameaça para os tíbios. Deus faz ameaça para os mornos. Não és nem quente, não és nem frio nem quente. Oxalá você fosse frio ou você fosse quente. Mas porque você é morno, não é nem frio nem quente, eu estou para vomitar-te de minha boca. Olha o que a Bíblia está falando. Oxalá você fosse do mundão, hein? Oxalá você fosse do mundão. Mas você não é nem do mundão, você não é nem de Cristo. Você está no meio. Eu vou vomitar você. Eu não quero ser tíbio. Bata no teu peito e fala: eu não quero ser tíbio. Pensa no vômito agora. Pensa. Vomitar você não... O que vomita? Coisa que não tá descendo. Nossa, me lembro até hoje de uma vez que eu comi numa rua aí. Eu lembro que era pequeno, eram aqueles negócios, um salgadinho com aquela salsicha dentro, e eu gosto, né? Comi, mas aquela devia estar estragada. Eu dormi, mas eu não dormi enquanto aquele negócio não saiu de mim. Aí tive que acordar de madrugada, jogar aquilo fora, e quando jogou, por que vomita? Porque você incomoda. Você não está nem... Por que eu comi? Porque não estava nem bom, nem estava estragado. Você olhava assim, dava para comer. Você não sabe que você é, mas você é morno. Eu vou vomitar você. Ouça bem, ele diz: oxalá fosses frio. Como? É melhor ser frio, isto é, privado da graça, do que ser morno. É melhor você ser privado da graça do que morno. É melhor você estar no mundão do pecado. Então veja, o que Deus está falando conosco? Às vezes você fica julgando lá o pessoa que nunca veio para a igreja, aí Deus está dizendo agora para você: era melhor você estar lá. Era melhor você estar lá, frio, do que estar na igreja desse jeito aí. É melhor ser frio, isto é, privado da graça, do que ser morno? Sim, em certo sentido é melhor ser frio, pois uma pessoa fria pode mais facilmente mudar de vida, ser tocado pelas censuras da consciência. Por que é melhor ser frio? Porque aquela pessoa pode se converter na tua frente.
A pessoa tíbia, por outro lado, contrai o hábito de adormecer nas suas faltas sem pensar ou se dar ao trabalho de corrigir-se. Então a pessoa tíbia é o quê? Ela está dormindo, ela não está nem aí para mudar, ela tem pecadinhos leves, ela está tranquila, está favorável. A pessoa tíbia, assim torna-se sua cura um desespero. São Gregório diz: tibieza que esfriou o fervor é um estado de desesperança. É sério. O padre Luiz da Ponte disse que cometeu muitas faltas ao longo da vida, mas que nunca fez as pazes com as suas faltas. Alguns há que apertam as mãos com as faltas, causando sua ruína, especialmente quando a falta é acompanhada por algum apego apaixonado de autoestima, de ambição, de gostar de ser visto, acumular dinheiro, ressentimento contra um vizinho, afeição excessiva por uma pessoa de sexo diferente. Nunca faça as pazes com o pecado. O que é uma pessoa tíbia? Ela deu a mão para os pecados leves. Ela fez as pazes. É uma falta tão pequenininha. Eu tenho algum apego apaixonado por minha autoestima. Eu tenho alguma ambiçãozinha. Não é que eu sou ambicioso demais, mas eu tenho algumas ambições. Eu tenho ambição disso, eu tenho ambição daquilo. São faltas tão pequenas. Você faz as pazes com isso. Tem nada a ver. A ambição, o gostar de ser visto, o gostar de ser notado. Às vezes até no seu modo de vestir, você se veste, até você não se veste, vamos pensar assim, até que você não se veste sensualmente, mas no fundo você quer ser vista, no fundo você quer ser notada. Você não se veste por se vestir, você quer ser visto, quer ser notado. Acumular dinheiro, às vezes não é aquele acúmulo pecaminoso, mas é um acúmulozinho, onde você tem um certo apego, uma certa segurança. Ressentimento contra o vizinho, pequenininho, ressentimento contra um vizinho. Afeição excessiva por uma pessoa de um sexo diferente que pode trazer problemas para você. Não faça as pazes com o pecado venial. Amém. Em tais casos, há grande perigo, como São Francisco de Assis disse, dos cabelos dessa pessoa se transformarem em correntes, arrastando-as para o inferno. Em todo caso, tal alma jamais será santa e perderá a bela coroa que Deus prepara para quem corresponder fielmente à graça. Assim, e aqui Santo Afonso meio que cita São João da Cruz também fala isso: assim que o pássaro se sente solto da armadilha, imediatamente voa, a alma, assim que é desligada dos apegos terrestres, voa imediatamente para Deus. Se estiver amarrada, o fio mais leve será suficiente para impedi-la de voar até Deus. Isso aqui é um preceito. Coloca um fiozinho, uma linha no pé do passarinho, ele não voa. Coloca uma linha grossa ou uma linha fina, tanto faz. Linha grossa, linha fina, passarinho não voa. Aí os santos te ensinam o quê? Não importa se teu pecado é pequeno, se teu pecado é grande, você não vai conseguir voar para Deus. Para conseguir voar para Deus, temos que tirar da nossa vida o pecado mortal, que não deve existir, a linha grossa, mas também não podemos ficar com linha fina, porque a linha fina prende o meu pé do mesmo jeito. Está dando para entender? Quantas almas existem que não se tornam santas porque não se esforçam violentamente para romper com os apegos passageiros? É preciso se violentar muitas vezes, como nós cantávamos no terço agora: o reino dos céus é dos violentos, só os violentos conquistam o reino de Deus. Violentos como assim, Frei? Violentos contra a sua carne, contra a sua vontade própria, contra os seus apetites desordenados.
Gente, é batalha o tempo todo. Meu Deus, ser santo não é fácil não. E para a gente terminar, todo mal surge do pouco amor que temos por Jesus Cristo. E por que muita gente faz as pazes com o pecado venial? Porque tem pouco amor a Jesus Cristo. Porque quem tem muito amor a Jesus Cristo, nem as pequenas faltas quer cometer. Quando você ama, nem as pequenas você quer cometer. Nem a pequena mentirinha. Quantos são aqueles que falam: eu vou fazer isso, depois eu me confesso? Aqueles que estão inchados de autoestima, aqueles que frequentemente se irritam com coisas que vão contra seus desejos. Os que praticam grande tolerância para consigo por receio de perder sua saúde. Então ele está dando mais exemplos. Vamos lá, de novo. Aqueles que estão inchados de autoestima, aqueles que frequentemente se irritam com as coisas que vão contra os seus desejos. Você se irrita muito fácil quando as coisas vão contra o seu desejo. Os que praticam grande tolerância consigo mesmo, com receio de perder sua saúde, não pode fazer um sacrifício que a pessoa já fala: vou perder minha saúde, vou perder meu sono, vamos acordar um dia só de madrugada. Hoje vocês fizeram essa experiência, vocês convidaram muita gente para participar do rosário, muita gente disse para você: não posso, porque acordar de madrugada é um sacrifício, eu tenho que fazer, eu vou tirar minha saúde. Tem gente que não é capaz de fazer um sacrifício, que vai morrer, vai perder a saúde. Eu já ouvi tanta gente assim: vamos rezar um dia na madrugada, um dia só, uma vez na semana. Não posso. Mas por que você não pode? Não, o médico falou que eu não posso, eu tenho que dormir cedo, eu tenho 1 hora para dormir, eu tenho 1 hora para acordar, porque se eu for um dia fugir disso, eu vou ficar mal de saúde. Nossa! Um dia só na semana, se você acordar 2 horas mais cedo, vai dar esse transtorno todo? Vai. Interessante, essa mesma pessoa, ela tem que dormir 10, mas num dia que ela tem que assistir um filme, fazer uma curtição, ela vai até meia-noite, 1 hora, aí não tem problema não. Não, aí ela nem toca no assunto. O problema é a reza. O problema é reza. O problema é sacrifício. Se é sacrifício, se é oração, vai dar problema na minha saúde, eu não posso não. Agora, se é para ir para a praia, nós temos que acordar de madrugada, porque não pega. Se a gente acordar de madrugada, não pega o trânsito. Nós vai. Os que mantêm o coração aberto aos objetos externos e a mente sempre distraída, com vontade de ouvir e saber tantas coisas que nada tem a ver com o serviço de Deus, mas apenas servem para satisfazer a curiosidade particular. Os que estão prontos para ressentir-se a cada pequena desatenção dos outros. Veja, Santo Afonso está colocando pequenas falhas, pecados leves, ou conscientemente, estão frequentemente perturbados e tornam-se negligentes na oração e no recolhimento. No momento são devotos e alegres, depois impacientes e tristes, conforme as coisas acontecem de acordo ou contra o seu humor. Todas essas pessoas não amam Jesus Cristo, ou se amam, amam muito pouco. Elas lançam descrédito sobre a verdadeira devoção. Gente, que pregação fantástica nós estamos aprendendo hoje. Quanto ensinamento tem aqui hoje. A gente tem que beber disso aqui. Agora a pregação de amanhã, eu já vou deixar hoje com você com gosto de amanhã. Mas suponha que alguém se encontre afundado nesse feliz estado de tibieza, o que deve fazer? Talvez você fale: Frei, e agora eu que estou no estado que você falou? Tudo que o Senhor falou, eu estou nessa, estou lascado. O que eu faço? Amanhã nós vamos ver os 5 meios para abandonar a tibieza. Então vai ser forte. 5 meios para sair da tibieza. Os que não entraram, já vai ficar esperto. Opa, então já vi como é que não entra na tibieza? É só não fazer as pazes com o pecado venial,
Quem entra na tibieza é porque fez as pazes com o pecado venial e entrou na tibieza. Amanhã a gente vai aprender a sair dela. 5 passos. Amém? Coloca a mão no seu coração. E diga comigo: ser morno não dá mais. Vamos ficar de pé? Vamos cantar isso. Vem, Espírito de Deus, purificar meu ser. E assim a gente termina essa noite. Senhor Jesus, tira de nós toda mornidão. Senhor, tira de nós toda tibieza. Vem, Espírito Santo, queimar o meu coração. Vai, clama isso. Vem, Espírito Santo, queimar o meu coração. Fala isso para o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, queimar o meu coração. Vem, Espírito de Deus, purifica meu ser, purifica meu ser. Quebra toda a minha mentira. Quebra toda a minha mentira, toda a minha covardia. Ser morno não dá mais. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, purifica meu ser, purifica meu ser. Quebra toda a minha mentira, toda a minha covardia, toda a minha covardia. Ser morno não dá mais. Aviva os corações, vai! Aviva os corações e levanta uma nova geração. Vem despertar essa nação, vem despertar esta nação com tremendo avivamento. Vem, Espírito, queimar o nosso coração, vai, clama. Vem, Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem, Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Deixa eu te falar um segredo. Hoje no Rosário nós falamos sobre isso. Sabe quando a minha vida mudou? Quando eu fui batizado no Espírito Santo. Qual é o segredo? Por que muita gente se transforma com o famoso batismo no Espírito? O que é o batismo no Espírito Santo? Quando alguém reza por você, quando você recebe a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque enquanto eu não recebi o Espírito Santo, enquanto eu não me abri à unção, ao avivamento, por isso que a gente cantou aviva. O que é um avivamento? Eu estava morno, eu estava numa vida medíocre. Veja, para que serve o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo serve para tirar muita gente do pecado grave. Eu já vi muita gente que estava na droga, estava na prostituição. Quantos? A gente chama para o retiro. Vamos fazer o retiro. Drogados, prostitutas, gente que está no pecado, na pior vida. É capaz de ela sair daquele retiro, recebe o batismo no Espírito Santo e ela sai dali renovada. Ela sai do espírito de frieza e ela o Espírito aquece o coração dela. Ela é avivada. Quantos? Mas o batismo no Espírito Santo é também para muito cristão que está vivendo uma vida medíocre. Ele não tem espiritualidade. Ele reza, mas reza muito mecânico.
Ele não tem intimidade com Deus, ele não tem vida de oração, ele não tem vida de intimidade com o Santíssimo, ele não tem vida de intimidade com a palavra, ele lê a palavra aleatório, ele participa dos sacramentos porque tem que ir, ele faz tudo de forma mecânica, ele faz tudo de forma automática, ele faz tudo porque recebeu de tradição. A tradição dos meus pais, dos meus avós é que eu tenho que ir para a missa todo domingo. Ele senta no banco e fica aí esperando a hora passar. Quando termina a hora de passar, ele vai em casa. Sabe por que ele veio para a missa? Para não ficar com peso na consciência, só por causa disso. Quando o Espírito Santo entra no teu coração, meu irmão, tudo isso vai acabar, porque você estava no espírito de tibieza, e agora Deus vai aquecer o teu coração, avivar o teu coração. E sabe o que acontece quando o Espírito Santo aviva o teu coração? Sabe o que acontece? A Bíblia, você começa a comer Bíblia. Ah, meu Deus do céu, eu tenho sede da tua palavra. Você começa a querer sair de casa para buscar o Santíssimo Sacramento. Você começa a querer missa, você começa a querer Eucaristia, você começa a querer fazer jejum, você começa a querer as coisas de Deus. O teu coração está avivado. E não é um fardo mais rezar, você não quer rezar para se aparecer, não, é porque agora você tem fome, agora você está quente, agora você não é mais morno. Ei, eu estou falando com o Brasil, eu estou falando com você que está em casa. Deus não te quer mais morno, Deus quer você quente, avivado no Espírito Santo. Você quer isso? Ergue o teu braço agora, porque o Espírito Santo agora vai liberar sobre você uma unção nova. O Espírito Santo vai liberar sobre você agora uma unção nova. Eu peço agora, Jesus, para todos que estão escutando essa pregação, o batismo no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Seja agora batizado no Espírito Santo. Você pode me dizer: Frei, eu quero ser batizado, o que eu tenho que fazer? Basta agora você dizer: Jesus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Jesus, eu abro o meu coração ao Espírito Santo, e eu clamo agora como sacerdote da igreja, eu peço: vem Espírito Santo sobre todo aquele que está clamando agora, sobre todo aquele que invoca o nome do Senhor. Vem Espírito Santo agora, e que haja batismo, e que haja avivamento, e que haja transformação, e que haja renovação, que toda mornidão vá embora, que toda tibieza vá embora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, avivamento é o que a gente pede agora. Ergue teus braços, e você que ora em línguas, ora no Espírito agora, ora no Espírito agora. Vem Espírito, vai. Vem Espírito de Deus, purificar meu ser, purifica meu ser. Quebra toda a minha mentira, quebra toda a minha mentira, toda a minha covardia. Ser morno não dá mais. Então aviva os corações, aviva os corações, e levanta uma nova geração. Vem despertar essa nação, Deus, vem despertar esta nação com um tremendo avivamento. Espírito, vem queimar o nosso coração. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração. O nosso coração. Teu coração que estava frio, teu coração que estava morto, seu coração que estava morto. Coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração. O Senhor está avivando o teu coração agora. Mas faz um ato agora de vontade
de renunciar aos teus pecados leves. A partir de hoje você vai dizer: eu não quero, diga comigo, eu não quero mais cometer nem a menor falta, tendo consentimento, sabendo o que eu estou fazendo. Eu posso até pecar sem ter consentido, sem saber que eu pequei. Essas são minhas fraquezas, são os meus limites. Mas a partir de hoje, eu não quero pecar nem o pecadinho, eu não quero falar nem a mentirinha. Eu renuncio hoje todo e qualquer tipo de pecado, seja ele mortal ou seja venial. Eu largo a mão do pecado venial. Eu não quero mais fazer as pazes com nenhum pecado. Eu não quero. Ser morno não dá mais. Diga: ser morno não dá mais. Ser morno não dá mais. Aquece meu coração, Espírito Santo. Feche teus olhos e perceba que Deus está aquecendo muitos corações. Oh, meu Deus maravilhoso. Corações estão sendo enchidos pelo Espírito Santo, avivados no Espírito Santo esta noite. Você vai dormir abrasado no Espírito Santo esta noite. Obrigado, Espírito Santo. Pode aplaudir o Espírito Santo. Amém.